Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 50. Gênesis, capítulo de número 50. Versos de 14 em diante. O livro de Gênesis, irmãos, é um livro emocionante, porque o livro de Gênesis começa na eternidade. No princípio, Deus. E o livro de Gênesis termina com um caixão com um defunto. Menino, pense bem. Vamos ler lá? Vamos lá. Depois disso, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai Jacó, é claro. Vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto eles falavam. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. Viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José, da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Vamos orar, pedir ao Senhor graça, não é? Para que esses próximos minutos aqui, o Espírito de Deus dê uma porção do pão da vida ao nosso coração, ao seu coração que está online, ao seu coração que veio aqui a primeira vez, nunca tinha entrado. Quem é? Aqui nunca tinha entrado, primeira vez. Dá um tchauzinho para mim só para ver. Olha quanta gente linda está aqui conosco hoje na galeria. Eu vi, não? Na galeria. Então, que coisa boa. Permite o Senhor que Ele mesmo fale o nosso coração. Senhor, oramos, pedindo o favor do Senhor. Não temos palavras de vida para ninguém, nem para nós mesmos, mas Tu tens palavras de vida eterna. Senhor, então tem misericórdia desse pobre pregador e mistura as Tuas palavras com as minhas. Porque se Tu misturares as Tuas palavras com as minhas, será alguma coisa tão maravilhosa para o coração de cada um que nesse instante está aqui presente e que está online, que vai ver depois. Oro em nome de Jesus. Amém? Você se lembra da Lucy, irmã do Charlie Brown, do filme do Snoopy? Pois é, a Lucy é aquela teimosa, aquela pirracenta, aquela difícil, não é? Pois um dia ela estava conversando com o Charlie Brown e ela disse assim, o Charlie Brown disse para ela: ô Lucy, a vida é cheia de altos e baixos. E ela falou: eu não quero uma vida assim. Por que a vida minha tem que ser de alto e baixo? Eu queria uma vida minha, por que eu não posso ir do para cima para o para cima? Por que é que eu não posso ir do alto para o superior? Eu não quero essa vida de alto e baixo.
Eu quero uma vida alto, mais alto e elevadíssimo. Quem não quer essa vida, hein? Mas a vida é ao vivo, não é? E essa é a história de José. A história de José é essa história aí que dá uma série boa, e a série é um perigo para o crente. Sabe por quê? Vicia. Série é um horror. Até na quarentena, eu fui para a série, menino. Você acredita nisso? Eu tive um dia lá que eu estava assim meio... Eu gosto de ler, Claudinha gosta de filme. Aí eu vi assim que eu estava muito chato lá em casa, irritando minha mulher, especialmente pegando no pé por qualquer coisa. Meu Deus, minha mulher é uma santa, aleluia. Não é? Aí eu vi ela caladinha assim. Aí um dia eu falei, você quer ver um filme, uma série? E nós achamos uma série assim, no supetão, Quando Fala o Coração. Uma série que eu recomendo. Eu estou dizendo que série é um problema, mas essa fala de valores cristãos, valores que uma família deve cultivar. E embarcamos nessa série. E louvado seja Deus, porque era um momento de proximidade que nós dois podíamos ter e nos alegramos, aprendemos, não é? Lá em casa, Cláudia gosta de filme psicológico e gosta também de comédia romântica, mas quem chora sou eu, ó, para você ver. É um caso sério, eu gosto de ver esses bang-bang, essas coisas assim. Então a vida acabou, aquilo acabou também, resolveu. Irmãos, a vida é cheia de altos e baixos, não é, José? Nosso irmão aqui no Egito. Vida de dificuldades, irmãos, vida de pequenas decepções, vidas de grandes tragédias. Quando as experiências difíceis e dolorosas atingem a gente. Quando você lê a Bíblia, você descobre que os heróis da Bíblia tudo tem verruga. Que os heróis da Bíblia, a Bíblia não maqueia seus heróis. É Deus que é o Deus da bondade e Deus da misericórdia. Quando você lê lá no Salmo, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Um dia eu estava meditando sobre o Deus de Jacó, o nosso refúgio. Mas como é que Deus tem a coragem de dizer um negócio desse? Eu sou o Deus de Jacó, um cara enrolado, mentiroso. Ele favoritismo, desprezou, rejeitou a mulher. A mulher pôs doença nas duas mulheres dele. Um homem difícil daquele. E Deus já disse, Deus de Jacó. Aí, irmãos, eu comecei a entender a misericórdia, a bondade e a graça de Deus. Como é que Deus nos quebranta, Deus nos leva a um lugar de arrependimento, quando Deus nos muda. E depois, quando eu fui olhar o meu coração, quando eu comecei pensando contra Jacó, eu terminei de ler o Salmo ajoelhado e falei, Senhor, que coragem o Senhor tem de dizer, o Deus de Jeremias é o refúgio meu, louvado seja Deus. Os patriarcas diziam assim, quando você orar, diga Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Amém? Significa Deus do meu bisavô, Deus do meu avô, Deus do meu pai. Deveríamos viver, irmãos, de tal maneira que o dia que nossos filhos estivessem sem fé, o dia que nossos filhos ou descendência estivessem incrédulos e perdidos, que não acreditasse nada de Bíblia, poderia orar e dizer assim, Deus do vovô, Deus da mamãe, Deus da minha tia, Deus que operou na vida deles, opera na minha vida. Amém, irmão? Vamos orar assim por sua descendência? Primo, parente, levanta a mão assim para abençoá-los. Você que é um crente tão lindo, levanta as mãos aí em casa, levanta as mãos, fala com Deus, oh Deus, aqueles meus que estão perdidos, visita-os, abençoa-os, derrama sobre eles tua bondade, tua graça, teu favor, Senhor. Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, a Bíblia não nos foi dada para ensino, disse o D.L. Moody. A Bíblia nos foi dada para transformar as nossas vidas. Esse parágrafo que encerra o livro, irmãos, eu pus um título aqui para mim. Avance para um futuro extraordinário. Avance para um futuro extraordinário. Termina no caixão, mas se você entender bem, o caixão não significa acabou. Então vamos olhar o texto rapidinho, tá bom? Primeiro, para você avançar para um futuro extraordinário, José, descendente de Jacó, de Abraão.
demonstre arrependimento sincero. O arrependimento coloca você no fluir da bênção e da graça de Deus. Os irmãos de José mandam para ele uma comissão dizendo: olha, nosso pai mandou um pedido, antes de morrer, que você perdoasse a transgressão e o pecado. Então, perdoe a transgressão dos servos do Deus de teu pai. Conhecemos a história dos irmãos de José. Quem conhece a história de José, só para saber o quanto que eu conto ou não conto? Levanta a mão. Pronto. Os irmãos de José tramaram contra ele. Os irmãos de José foram afetados pela rejeição do pai, porque quando o pai prefere um filho, rejeita os outros. E a rejeição perturba você demais, e a rejeição machuca você demais, e a rejeição gera ódio no seu coração. Os irmãos de José tramaram contra José, venderam José com 17 anos. A princípio queriam matá-lo, mas Judá se levantou e disse: vamos vender esse moleque. Venderam, pegaram aquela blusa floral, brutal, rara, misturaram no sangue do cordeiro, e meu pai que interprete, o pai interpretou que o animal feroz o matou. José foi mandado para o Egito como escravo, chegou no mercado de escravos do Egito, foi comprado, era parrudo, forte, taludo. O Potifar, o comandante da guarda, disse: precisa de um cabra desse lá em casa para trabalhar. Mas o menino era inteligente, inteligentíssimo, foi aprendendo, desenvolvendo de confiança, resolvendo problemas, aprendendo a língua, resolvendo, negociando. Menino raro esse. O Potifar disse: toma conta de tudo. E a mulher do Potifar pôs o olho no varão, quis levar ele para a cama, o varão não quis, fugiu do pecado, passou na prisão, chegou na prisão, chegaram os bacanas lá, ele ajudou. Eu gostei de um irmão que diz as 4 blusas que José usou, as 4 túnicas que José usou. A túnica do filho, quando o pai o honrou. A túnica da casa de Potifar, quando ele agora foi aprendendo e era fiel ao seu senhor. A túnica da prisão, quando ele chegou lá e era um servo de coração, no pior lugar. E Deus então lhe deu a túnica da autoridade, lá no palácio de Potifar. Louvado seja o Senhor. Assim é Deus, irmão. Irmãos, os irmãos ficaram sem ver José dos 13 anos, dos 17 anos que ele tinha, aos 38 anos, quando eles foram ao Egito, no primeiro ano da fome, para comprar. Quando chegou lá, José, não dá para reconhecer, o menino saiu, 17 anos, roceiro, imberbe, agora 30 anos, aquela sustância, falando egípcio. Você lê a Bíblia com atenção, os irmãos falavam em aramaico, o tradutor traduzia, e José entendia tudo, mas falava em egípcio. Mas entendia tudo. José os reconheceu, eles não reconheceram. Aí José prendeu um deles e falou que tinha mais um lá. Lembra da história, né? Eles falaram um com o outro. É Deus pesando a mão. Porque nós vimos o desespero no olhar do nosso irmão e não nos compadecemos. Ei, você! O tempo não apaga a culpa. O tempo não cura pecado. O tempo não faz sua consciência tranquilizar. Essa é uma noite em que você precisa se colocar diante de Deus, resolver seu coração, acertar sua vida, buscar um lugar de arrependimento, falar com Deus: Senhor, Senhor, tem compaixão de mim. Precisou o pai morrer. A gente não sabe aqui, os intérpretes divergem, mas nós estamos interpretando aqui, não temos razão nenhuma para achar que os irmãos de José estão mentindo, que o pai dele falou. Não é? O pai dele podia ter falado com José, mas não falou. Tem hora que o pai manda um recado. Você já recebeu o recado do seu pai? Já, fala lá com Jeremias, isso. A minha mãe podia me telefonar. Por que ela ligou para você? A gente não implica assim também? Minha irmã falou, a mãe mandou falar isso. Eu falei com a mãe hoje, ela não falou nada.
Mas mandou falar, pronto, falou e acabou. Arrependimento genuíno. Ei, você precisa arrepender dos seus pecados. Precisa arrepender da sua ira. Precisa arrepender do seu ódio. Precisa colocar-se diante de Deus hoje. O arrependimento coloca você no ambiente da bênção. O arrependimento não é chorar. Chorar faz parte do arrependimento. Mas choro sem mudança é remorso. Oh, eu errei com você. Amanhã, sem vergonha, está falando do mesmo jeito. Metanoia é a bondade de Deus que nos conduz à mudança. Eu e você, a melhor coisa, irmãos, sabem, para o pregador, é que ele tem 3 aliados. A palavra de Deus, que é eterna, o Espírito Santo que está agindo e sua consciência que fala aí agora no seu coração. A igreja precisa se arrepender. A igreja precisa arrepender da frieza. A igreja precisa arrepender do seu mundanismo. A igreja precisa arrepender do seu materialismo. A igreja precisa arrepender da sua frieza evangelística. A igreja precisa arrepender urgentemente, porque na quarentena, ao invés de buscarmos, passamos só conversa fiada. Irmão, ainda há lugar de arrependimento aos pés do Senhor. Ainda há lugar. Vocês conhecem o irmão Ismael, um psiquiatra conhecido aí nas redes sociais, e também aqui, irmão nosso. O pai dele e a mãe falando para ele da Assembleia de Deus: meu filho, ele é intelectual, isso aí não vale nada. E a mãe falando: Deus vai te tocar, Deus vai te tocar. E aí ele morava perto da igreja central, menino. E aí então lá, quando ele estava lá, sentiu no coração que a culpa do pecado, da frieza, estava muito. Entrou correndo na igreja, o irmão João Leite estava terminando o apelo, dizendo: olha, agora nós vamos orar para esses aqui que se arrependeram e vieram ao Senhor. Ele entrou correndo e disse: ainda dá tempo para eu chegar. Ainda dá tempo para você chegar hoje. Irmãos, Deus ainda está tendo cuidado com a igreja. Irmãos amados, é uma palavra boa que nosso amado irmão Neil Barreto falou comigo na live. Ele disse: o corona não tem nada a ver com o diabo. O coronavírus tem a ver com Deus. Sabe por quê? Porque nós abandonamos as prioridades. Deus diz que nós temos que ter tempo com Ele. Deus diz que nós devemos cuidar de nossa família. E nós devemos amar os irmãos. Mas nós estamos correndo atrás de dinheiro. Nós estamos correndo atrás de passeio. Nós estamos correndo atrás daquilo que seduz a carne. E aí então, o que se ouvia? Não tenho tempo. Não tem vida devocional. Não tinha vida de oração pessoal. Não tinha vida de oração com a família, e nem ia para os cultos, quando tudo era possível. Então Deus usou o corona para dizer para a igreja, e para dizer para você: tempo. Travou todo mundo dentro de casa, colocou você perto de sua mulher, seus filhos, colocou você tendo tempo para organizar a hora de orar e de seus joelhos. Você pode não ter encontrado nada disso, ainda dá tempo de se arrepender. A igreja precisa se arrepender dos seus pecados no Brasil. A igreja evangélica cresceu em número, glória a Deus, mas negociou valores, mas jogou fora a sua primogenitura. É hora de fazer como os irmãos de José, arrependimento genuíno. Falou com José, e quando souberam que José chorou, chegaram lá e disseram o que eles falaram mais de 20 anos atrás. O que esse moleque acha? Que nós vamos ser mandados por eles? Pois eles se ajoelharam e disseram: eis aqui, somos teus servos. Qual a última vez que você orou e falou assim com o Senhor? Eis aqui, sou teu servo. Precisa falar isso, irmão. Precisa deixar de ser religioso. Precisa deixar de ser igrejeiro, igrejeira. Isso é importante, mas o fundamental é seu coração. Amém, irmãos? Segundo, irmãos, a palavra do Senhor nos diz aqui que
Um futuro melhor passa pelo arrependimento. Um futuro espetacular passa por você perdoar quem te pediu perdão e quem não te pediu. Esse não merece perdão de jeito nenhum. Tem pessoas que te feriram, pessoas que te magoaram, pessoas que tentaram contra você e pessoas que você resolveu fazer o seguinte: estou nem aí. Há crentes assim, irmãos. Eles trabalham em determinada empresa, acham que eles não ganham dinheiro suficiente, então eles fazem de qualquer jeito. Eles fazem de qualquer jeito, eles não levam aquilo a sério. E eles prejudicam o ambiente em que trabalham. Irmãos, não pode um crente ser assim. Irmãos, qualquer um de nós, e alguns de nós traz na memória gente que nos machucou demais. Traz no coração gente que nos perturbou demais. Não tem jeito de viver sem ser acossado por esse tipo de pessoa. Gente que nos trata mal, gente que nos fere. Mas sabe o que acontece? E nós já falamos assim. Quem já falou? Fulano me decepcionou demais. Levanta a mão se tiver coragem. Alto assim, só para me ver. Pronto. Ninguém te decepciona. Quando você se sente decepcionado, é porque Deus feriu o seu orgulho e você não entendeu. Ninguém pode te decepcionar. A decepção é uma reação de quem teve o orgulho ferido. Esse é o ponto da graça e da palavra de Deus. É que nós não esperávamos isso de fulano. Não estou dizendo que a gente não tem que ter expectativa com as pessoas, mas as pessoas são como nós, irmãos, pecadores. Pecadores. Se a gente for colocar na balança o quanto nós já não suprimos expectativa, casamento dá problema porque ela tem uma expectativa que o casamento vai ser igual o filme termina. E viveram felizes para sempre. Quando eu era mais jovem, igual o casamento do Shrek, não é isso, Barão? Irmãos, eu terminava uns casamentos aqui que as madrinhas doidavam comigo. Depois eu parei, eu era bem mais novo. Eu dizia, agora vamos brigar para ver se vocês consertam. A bênção final minha era, agora vamos brigar para ver se vocês consertam. As madrinhas diziam, não é possível, como é que o senhor termina assim? Vocês não brigam, não? É mesmo, a gente briga demais. Pois é, eu estou cansado de arrumar para não divorciar. 2 meses depois. Então aqui eles voltam, maravilhoso. Pega na mão. Meu bem, você é a estrela do Oriente. Já contei aos irmãos que eu já fiz agora eu faço pouco casamento, não é? Intencionalmente. Aí o pastor Beto é craque, porque o pastor Beto é poeta. Aí nós dois estávamos fazendo um casamento aqui, o pastor Beto pregando em cantares. E ele falou assim, que os aromas do amor perfumem os jardins do seu lar. Até eu casei de novo. Aí as damas chorando, as damas tudo aqui da igreja, os padrinhos, os pais chorando, aí... chegou a hora de fazer as alianças. Eu falei com a menina, não vou fazer não, pastor Beto. Aí, menina, a moça insistiu que eu fazia. Aí quando eu peguei a palavra, eu falei assim, terra, 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 volta todo mundo para cá. Quando esse varão peidar lá, os aromas do jardim do amor desaparecerão e o ódio manifestará. Então você acalme-se, menina e rapaz, que tem dia que você vai pensar, se eu soubesse que ia ser desse jeito, eu não queria casar. Mentira, todo mundo avisou para você não casar, todo mundo avisou para você não quis. E a vida é ao vivo. Né? Aí falei sobre eles, como é que conserta, como é que refaz a aliança, como é que conserta todo dia, que a vida é assim mesmo, a gente ri, a gente chora, a gente reclama, a gente vai, não tem aquele negócio assim no casamento, eu falava assim, não durma com raiva um do outro. Não tem jeito, dorme.
Só assim, mentira. Nós nunca dormimos com raiva. Mentira. Mentira. Então vocês não são gente. A gente briga na hora de deitar. De vez em quando, para melhorar, a gente estica o pé um no outro, assim, ó. Estou aqui, ó. Beleza? Amanhã nós conversamos, beleza? Ei, os irmãos José pedem perdão e José perdoa. Quantas pessoas você devia ter perdoado que ele pediu perdão e você não perdoou? Entende o perdão de Deus? O perdão de Deus é dado para nós mesmos, em Cristo, que não merecemos. Esse é o perdão. O perdão não é dado para quem merece. O perdão é dado para quem não vale nada. Ele na cruz carregou meus pecados. Ele na cruz carregou minhas dores. Ele na cruz carregou todos os desatinos de minha personalidade. Você só é perdoado porque não merece. Enquanto você acha que merece a salvação e merece a bênção de Deus, você não entende e não aceita o perdão de Deus e, portanto, não é salvo. José perdoa seus irmãos. Aqui é o exemplo de pedir o perdão. E a Bíblia diz que quando uma pessoa pede perdão, é porque Deus já tocou o coração dela. Porque você e eu queremos assim, que não pedir perdão. Fala sério. Não, vamos começar de novo, sabe? E ainda tem aqueles soberbões. Se alguma vez eu te fiz mal, se... Aquele negócio lá, José, que nós vendemos, você sabe que aquilo ali foi mal, José. A gente, entendeu? Foi Você e eu somos assim. Pedir perdão, você pede perdão pedindo. Me perdoa, eu pequei contra você. Eu pequei contra você. E quando você que perdoou for contar o caso, não conte humilhando quem te pediu perdão. Mas o Senhor Jesus, na cruz, perdoou seus executores que não pediram perdão. E Estevão perdoou os que lhe apedrejaram sem que eles pedissem perdão. Porque o perdão, gente, liberta você que foi agredido. O perdão liberta você que foi ferido. Enquanto você não perdoa, você é escravo de quem lhe machucou. Um futuro melhor. Arrependimento, igreja. A igreja precisa se prostrar diante de Cristo. Pedir que Deus perdoe nossa nação. Pedir que Deus perdoe nossos familiares. Pedir a Deus misericórdia para a nossa pátria. Enquanto a igreja não sente a importância do perdão de Deus para as pessoas, ela não ora fervorosamente para que as pessoas sejam salvas. Terceira verdade, irmãos, desse texto. Transforme-se num consolador de quem te machucou. Vire você quem vai consolar. Não, me machucou, tal, mas está tudo certo. Nós temos que aprender o que Deus faz conosco. Irmão, isso é obra da graça, isso é obra do Espírito Santo, isso não é obra humana. Diz que José os consolou e falou ao coração. Irmãos, quando nós andamos com Deus, é que nós andamos no caminho da bênção de Deus. Console. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Sabe, irmãos, o que tem acontecido com muitas famílias? É que são todo mundo crente na família. Todo mundo mora naquela família. Na hora de deitar, poderia juntar todo mundo para orar. Eles não oram juntos. Por quê? Animosidade. Por quê? Estresse. Por quê? Ambiente ruim. Cada um ora no seu quarto ao mesmo Deus. Como é que pode? Talvez seja porque a rejeição, a tristeza, a dor, a dureza de coração está ainda na família. Precisa de que alguém dessa família lembre-se, somos de Deus. Irmãos, a igreja precisa ser uma igreja consoladora. Há muita dor no nosso país. Milhares e milhares morreram, são contados na onda do Covid-19. Não é a verdade verdadeira, mas a morte é a morte, irmãos. A dor é a dor, o luto é o luto.
2 semanas atrás, faleceu uma sobrinha minha do infarto. No mês de maio, um amigo meu, menino, 42 anos, deputado federal, que dor terrível. Até hoje estamos aí orando pelo seu pai querido, meu amigo Luiz Lauro em Campinas. O menino infartou 2 da manhã, chegou no hospital 2h30, 3 horas estava morto, 2 da tarde estava enterrado. A vida é breve, então nós devíamos resolver dentro do nosso coração que o amanhã, se Deus nos der, ele será melhor do que hoje, porque nós vamos ter um coração perdoador, um coração consolador, e nós vamos ser bálsamo para as pessoas. Irmãos, até para dirigir, você precisa ser essa pessoa. Vem alguém muito agitado atrás de você, buzinando, aí você irrita com a pessoa, irmão, encosta. Para ali, deixa o cara passar. Irmãos, vamos ser servos de Jesus na cidade, servos de Jesus na nação. Esse debate na internet, política. Os jovens ontem me perguntaram: o senhor ora pelo presidente da República? Claro, claro. O senhor apoia o presidente da República? Claro, toda a vida apoiamos. Apoiamos em oração. Estamos dizendo que tudo que acontece na política do Estado, da cidade e da nação é tudo certo? Não. Mas nós estamos dizendo que é hora da igreja clamar ao Senhor, porque nesse tempo Deus colocou. Quando eram os generais, oramos pelos generais. Quando foi Itamar, Itamar. Quando foi Collor, deixa para lá, não é? E os outros todos nós oramos, irmãos. Irmão, vamos ser mais pacificadores, irmãos. Nós precisamos de crentes pacificadores, de crentes que, eu não sei quantos cantaram aqui, quantos jovens, anunciamos a paz. Alguém cantou essa música? Anunciamos a paz, anunciamos a paz. Nós devemos ser esses, que anunciam a paz, que anunciam o amor e que anunciam a fé em Jesus. Um futuro melhor, irmãos, sabe o que é? Quando você consola a pessoa, acontece com ela, com você e ela, o que acontece no Salmo 23. No Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Quando você passa o vale da sombra da morte, você se lembra de quem esteve ao seu lado. Quarta verdade aqui, irmãos, um ligeirinho, né? A quarta eu já falei, né? A quarta é, irmãos, reconheça a mão de Deus na sua vida. Irmão, pelo amor de Deus, reconheça a mão de Deus. Vós intentaste o mal, mas Deus que fez o bem na minha vida. Não tem erro na sua história, erro. Mesmo seus erros, Deus faz isso transformar em bênção. Erro de Deus. Você não nasceu na cidade errada, você não tem o pai errado, você não tem a característica física errada, nada, tudo que foi acontecido e que Deus permitiu tem um propósito na sua vida, porque suas piores dores, vistas pelos olhos de Deus, se tornam sua maior experiência e seu melhor testemunho. A experiência com cirurgia de câncer do ano passado foi brutal para mim, irmãos. Os irmãos acompanharam passo a passo. A princípio, eu não tinha nem coragem de falar que eu tinha câncer. Eu falava assim, num exame que foi dado, o resultado não foi bom. Eu tinha quase que medo de falar a palavra, não tinha medo de falar a palavra câncer. Aí depois eu dei uma avançada, o exame não deu bom. Aí eu falava, foram encontradas células malignas. Já tinha avançado. Aí um dia, conversando com um amigo amado aqui, membro da igreja, eu falei com ele, varão, eu estou com câncer de próstata. Ele disse, meu pastor, Deus começou a curar o senhor, porque pela primeira vez eu escuto o senhor admitir o problema que o senhor está enfrentando. Se você não admite, você não enfrenta. E por causa de tudo isso, irmãos, olha, por bondade do Senhor, Deus restaurou completamente minha saúde, louvado seja Deus, pela oração da igreja, por tudo que a igreja cuidou. Agora hoje eu estou encorajando irmãos, amados, amigos,
conversando, vamos gente. Veja a mão de Deus em sua vida. Por que você casou dia tal? Por que casou com essa mulher, com esse homem? Veja a mão de Deus na sua vida. Olha, José, aquela situação toda não foi à toa. José tem que aprender a língua. José tem que aprender a cultura. José tem que ser escravo numa casa estratégica de Potifar. José tem que vencer a imoralidade para não virar um homem que se esconde como amante da mulher de Potifar. José tem que ir para a prisão. José tem que esperar 2 anos, porque se o copeiro lembra, José virava apenas o auxiliar do garçom. Espera, José. Você precisa ver como é que Deus trabalha com você. Olha, gente, tem gente que diz assim, nós cremos na graça, nós vamos esperar inteiramente na graça. É o que a Bíblia diz. Mas quem entende a graça, trabalha para valer. Quem entende a graça, esforça para valer. Quem entende a graça, planeja, pensa, sonha e arranca. Quem não entende a graça, diz, esperar no Senhor, né? Não é o evangelho coach. O evangelho coach diz, você é. Não, se Deus não abençoar, não dá nada, viu, Zé? Terminar, irmão, tem mais 2, só vou citar as 2. Reconheça a mão de Deus. É a 4ª, né? 5ª. Encoraje as pessoas a vencerem o medo. 2 vezes José fala, não tem mais. Vocês podem ficar tranquilos, não tem mais. Eu não vou mudar a cuca. José está falando agora, mas quem sabe. Não tem mais. Irmãos, essa igreja precisa ser encorajada e precisa encorajar o povo a vencer o medo. A pandemia acabou? Claro que não acabou, mas o pijama virou uma prisão. Jovens agarrados no pijama. Irmãos, preste atenção. Creia na palavra de Deus. Creia na soberania de Deus. Creia no que Deus ordena em sua palavra. Irmãos, se o tempo for esse agora, nessa estação do coronga, nessa estação sem coronga, tem uns que vão partir. Isso foi definido antes da criação do mundo, irmão. Nós não vamos ser irresponsáveis? É claro que não vamos ser responsáveis, mas, irmão, não vamos ficar aí agarrados no pijama. Deus me livre. Nos dias mais difíceis que eu estava tenso, já contei isso, irmãos, várias vezes. Nós tivemos aquele culto, não sei quem lembra, que um rapaz foi morto aqui e a mãe pediu para fazer um culto. Quem lembra dessa história? Poucos irmãos lembram. Mataram um menino aí. Menino não, um cara já de uns 40 anos. Sumiram o corpo do varão, só foi achado 1 semana depois, já putrefato. O filho daqui e a mãe vindo aqui. Aí os filhos perguntaram, nós podemos fazer um culto lá na igreja, ao menos para consolar a nossa família? Só podíamos ter 100, irmão. Era quarta-feira. O povo nosso no medão brutal. Só inscreveu 20. E aqui inscreve 20 e vem 30% a menos, é quanto? Escreve 20 e vem 14. Igual os crentes. Gente, pelo amor de Deus, escreve 340 e venha. Eu sei que de vez em quando dá um BO na família. Você já desistiu do culto porque deu um BO na saída? Quem já? Me ajuda aí. Eu não desisti porque eu era o pastor. O BO deu aqui na porta. Já contei aos irmãos, deu na porta aqui, eu e Cláudia. Eu estava tão nervoso que eu deixei o carro sem puxar o freio de mão. Falei com ela, estaciona esse carro. E entrei aqui, irmão. O púlpito era aqui, as cadeiras que sentavam, os irmãos lembram, né? A gente sentava aqui. Aí tinha 4 pastores, dos melhores que nós temos aqui, os brutais. Aí, como é que eu vou pregar desse jeito? E Cláudia não entrava. Cláudia sentava por ali, naquele tempo. Não entrava. Cadê essa mulher? Não entrava. Aí, como ela não entrava, não vou pregar desse jeito. Como é que eu distrato a moça ali? Aí eu virei para os pastores e falei, irmãos, quem tem uma palavra de Deus para pregar aí, irmãos? Aqueles covardes, tudo, ó. Falei, pastor, nós estamos esperando o senhor, que o senhor viajou, nós estamos esperando o senhor. Irmãos, Claudinha não entrava. Eu falei, irmãos, pede mais um louvor aí, porque o louvor prepara a palavra.
Aí, irmão Cláudio entrou, e Cláudia sentou ali. Aí nós estamos cantando, eu virei para ela e falei assim: aí ela falou para mim assim: esse é o medo, irmão. Já venceu o medo, irmão. Seguir adiante a igreja. Nós não vamos ser irresponsáveis, irmãos. Nós continuamos cuidando. Mas nós precisamos orar, sabe, irmãos? É Deus quem traz a igreja, não é o pastor. É Deus quem traz. É Deus quem chama. É Deus quem traz o pecador. Eu ainda estou esperando. Já tivemos isso várias vezes aqui, irmãos, na história da igreja. E eu estou esperando uma nova onda. Sabe qual é a nova onda? Do sujeito chegar aqui e falar assim: eu não sei porque eu entrei aqui nesse prédio, estava com uma vontade de morrer terrível. Eu vi esse prédio e quis entrar aqui dentro. O que o senhor acha? Eu acho que nós temos uma coisa boa para você aqui. Não temas, oitava. Não temas, Brasil. Não temas, igreja. O nosso Redentor vive. Não temas. Não tenha medo de ter filho, menina. Não tenha medo. E os meninos que nasceram nessa estação são meninos do Senhor. Abençoemos. Eles irão avante. Não temas, idoso. Não temas. Irmão, agora o povo diz isso, né? O cara vai no banco, na lotérica. Agora o shopping que abriu, tá dos crentes. Vão no culto. Ah, pastor, é perigoso. Vamos terminar, né, irmão? É 9 horas que é para terminar. Ó, primeiro, arrependimento sincero. Segundo, irmão, perdoe quem lhe pediu e quem não pediu. Faz uma lista do povo que tem que ser perdoado por você. Eles estão tudo aí dentro da sua cabeça. Alguns que você lembra, você passa a ter mal. Reconheça a mão de Deus em sua história. Tem nada errado. E tudo que estava errado, olha para Deus e pede a Ele como é que Ele tem transformado isso numa bênção. Vós intentaste o mal, mas Deus tornou em bem. Seja um consolador dos irmãos e dos que sofrem. Encoraje as pessoas a vencerem o medo. E por último, irmão, espere um novo mover do Espírito. José diz assim: olha, eu estou morrendo, mas Deus vai levar daqui. Quando for embora daqui, carrega os meus ossos. Hebreus capítulo 11 diz assim: pela fé, José profetizou a saída do Egito. Aleluia. Ô, irmão, você tem que viver como esses que creem no Deus da promessa. Você e eu temos que viver como esse povo que acredita que essa Bíblia é a verdade, irmão. Que você lê igual um menino acredita na palavra do Pai. O homem voltou do sepultamento da esposa com a filha pequena de 7 anos. Voltou, acomodou ela ali e deitou na outra cama. Mas ninguém conseguia dormir, ele tinha apagado a luz. De repente a menina falou: papai, o senhor está aí? Ele respondeu: estou aqui, meu bem. Papai está aqui. Daí a pouco ele percebeu o ressonar de sua filha. Aí ele foi orar e ele começou a chorar. E ele disse: ó Deus, meu Pai, eu sei que o Senhor está aí. Eu sei que o Senhor está aí. Deus já está lá no futuro, irmão. Não tenha medo, não. Deus já está lá no futuro. E o futuro é melhor porque suas promessas se cumprirão todas. José foi levado para Canaã. O dia que o Cordeiro de Deus voltar, o dia que o anjo tocar a trombeta e que ele ordenar que o mar, que a terra, que todo lugar entregue a sua igreja, José ressuscitará.
Nós também. Louvado seja Deus. Irmãos, arruma sua vida com Deus, irmãos. Esse é um caminho de Deus, é um trilho, ó, arrependimento. Arrependimento e confissão, perdão, consolação, fé no que Deus que dirige, na providência divina, vencer o medo, firmado no caráter de Deus. Irmão, aguardar que Deus visitará novamente o seu povo. Você não pode, irmão. Irmão, você tem que parar aí. Quem para, não sei quem fala. Essa juventude não quer nada. A igreja de hoje está só por pedaço. A igreja foi melhor, a igreja de ontem, a igreja que eu cresci, a igreja que eu vivi. Irmão, a igreja boa é hoje. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus está vivo. E você e eu podemos ser as referências de que Deus abençoa desse tempo. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, irmãos, para orar. Ergue suas mãos assim, irmão, ora a Deus, pedindo a Deus um renovo. Ele é o Deus das promessas. Ele não é homem para mentir. Ele cumpriu o que prometeu a Abraão, Isaac, Jacó e José. Ele é o Deus de Jesus Cristo, nosso Senhor, ressuscitado dentre os mortos. Meu irmão, em nome de Jesus, volte para Deus hoje. Volte para Deus no seu coração. Pede a Deus graça para perdoar todos aqueles que você lembrou hoje. Restaure a comunhão na sua família. Abandone caminhos de ódio e de amargura. Que Deus visite o Brasil, a igreja no Brasil. Que, ó Senhor, um tempo novo na igreja brasileira, um tempo novo na 8ª igreja. Oh Deus, que palavra de José, o Senhor vos visitará. Visita-nos, Senhor, visita o teu povo, em nome de Jesus. Muito obrigado por estar conosco, assistir esse vídeo, e eu quero lhe pedir 2 coisas. Primeiro, dê o seu like, gostei. Segundo, compartilhe esse vídeo. Peça a seus amigos para se inscrever no canal da 8ª. Amém? É bênção para você, para os seus amigos e para nós também. Um abraço, hein?